Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O motivo do vídeo hoje é para falar um pouco sobre essa possível retirada de cadeiras de alguns setores do Mineirão que o Cruzeiro vem tentando articular junto à administração do estádio para poder colocar alguns setores ali menos padrão FIFA, digamos assim, né? Essa possibilidade foi ventilada aí numa reportagem que está no site da ESPN, que saiu mais no meio da semana, inclusive. O link está na descrição, inclusive, se você quiser conferir o conteúdo lá na íntegra da matéria. Aí a minha análise é muito simples, cara. É uma ótima ideia você fazer isso, tá? A verdade é que a loucura do estádio com cadeira, né? Essa coisa padrão FIFA, bonita e não sei o que e tal, foi muito mais uma moda, sabe? Tipo assim, foi uma coisa que passou que não tem tanto a ver com a realidade do futebol, especialmente praticado no Brasil, e é uma tendência que vem acontecendo lá em outros países também. Por exemplo, o Borussia Dortmund, que é um dos clubes que tem maior média, né? Se eu não me engano, é até a maior média de público, né, da sua torcida na temporada, lá no seu estádio, tem um setor atrás de um dos gols onde não tem cadeira, né, que é chamado de muralha amarela, inclusive, que é um setor que cabe uma grande quantidade de pessoas lá, as pessoas assistem o jogo em pé, e é um dos setores mais concorridos do estádio, porque da mesma forma que existe o torcedor que, entre aspas, quer ter o conforto, né, quer sentar na cadeira e tal, tem uma grande parte da torcida, não só lá, aqui também, que gosta de ver o jogo em pé. Particularmente eu não consigo assistir o jogo no estádio sentado, cara. Só jogo muito bosta de Campeonato Mineiro, que o estádio tá vazio, saca? Mas jogo normal, assim, jogo competitivo mesmo, não tem como sentar, velho. Não tem como sentar, eu não assisto o jogo comendo nada, bebendo nada, porra nenhuma. É só o foco, o desespero ali no jogo mesmo. Então a minha ideia é que se o clube conseguir articular isso, além de ser ótimo para poder atender mais, né, as diferentes necessidades do público, porque tem gente que gosta de ver o jogo sentado, tem gente que gosta de ver um jogo em pé, tem gente que nem gosta de ir no estádio, né? Então assim, isso além de atender muito esse fator, assim, que eu acho que é o primordial, tem outro detalhe. A gente poderia ter de volta a participação de uma torcida que há muito tempo está sumida dos estádios. Querendo ou não, os estádios de Copa do Mundo padronizaram muito a coisa e elitizaram, né, o acesso ao estádio. Então, se antes a gente tinha a geral, que era ali o setor mais democrático do estádio, onde você encontrava gente de todo tipo, gente zoando, galera folclórica, pessoal que pagava 5 conto ali para ir no jogo e ia e tal, e nem via o jogo direito, né? Se a gente consegue colocar isso, pelo menos assim, que seja no setor atrás de um gol, por exemplo, né? Inferior e superior, você consegue trazer esse torcedor de volta e desde que seja praticado um ingresso ok, né? Por exemplo, se você coloca o ingresso a R$5 ou R$10 no ano inteiro, não é só quando o time tá mal, igual o clube tem feito, né? O time tá mal, bota promoção, o time melhora, volta a meter o preço lá em cima, enfiar a faca no torcedor. O negócio não pode ser assim. Se você pratica ali naquele setor um preço bem popular o ano inteiro, a galera acaba voltando, porque estádio é cultura, gente. Não tem como mudar essa coisa do pessoal ir no estádio ou não ser por uma cultura, por hábito. Quando você começa a ir no estádio, você vai a um jogo, você vai dois, tal, você começa a querer ir todo jogo. Isso se torna parte da sua rotina. Então eu acho que é aí que todos os clubes brasileiros falham muito. Tá? O torcedor brasileiro não tem até hoje a cultura de ir ao estádio em todos os jogos acompanhar o time. E isso eu não falo para a torcida do Cruzeiro, eu falo para todas as torcidas do futebol brasileiro. É sério, aqui a gente faz festa quando o time tem média de 30 mil. Sabe, no ano que o Cruzeiro foi campeão, a nossa média bateu ali 30, 32 mil, né? Quer dizer, a mesma coisa o Corinthians lá, 30 mil no estádio é festa. Palmeiras, pô, 30 mil, 40 mil, que absurdo. É claro, a gente tem que entender como as coisas mudaram. E não dá para falar que isso é um comportamento de agora, é geração 7-1, não tem nada a ver com isso. Antes do 7-1 a coisa era muito pior. E mesmo lá na década de 80, né, onde a gente tinha ali uma falsa impressão de que os estádios estavam sempre cheios, ali 80, 90, é uma falsa impressão mesmo. Os estádios estavam muito vazios na maioria dos jogos e quando chegavam na fase final eles lotavam. Então isso é uma cultura do brasileiro, tá? Eu acho que a primeira parte é a gente mudar isso para ter de fato
uma mudança ali de hábito mesmo, das pessoas quererem ir ao estádio e irem, independente do time estar bem, do time estar mal. Pagar o sócio torcedor e não ficar com o comportamento de eu estou comprando essa vitória, tá ligado? Tipo assim, você ama o clube, isso não vai mudar. Não adianta você falar o que for, você vai continuar amando o clube. Se você tem condição de ter um sócio torcedor, eu acho que você deveria ter, entendeu? Se você está desempregado, não tem condição, já é outros 500, tá? Futebol não pode ser a prioridade antes de botar comida na sua casa, a coisa não é por aí. Mas eu acho sim que a cultura pode ser melhor trabalhada pela diretoria, inclusive, né, colocando setores ali socialmente mais inclusivos. E eu acho que essa mudança aí, se realmente for aprovado de retirar essas cadeiras, seria um bom início nesse sentido. Só lembrando que retira a cadeira, se tem um jogo de seleção, um jogo de alguma competição da FIFA que exige as cadeiras, dá para voltar com elas, gente, tá? Essas cadeiras aí não é uma coisa muito de outro mundo para retirar ou para inserir, não. Isso é tudo muito simples. E só assim um exemplo, tá, de um clube que eu acompanho, que é o Tottenham da Inglaterra. É um time que está construindo agora o seu estádio, vai ficar pronto no ano que vem. E parte do estádio, atrás de um dos gols, tipo Borussia Dortmund mesmo, vai ter um setor sem cadeiras. Quer dizer, Premier League, né? A competição que é o maior sucesso de público do mundo, que os estádios estão sempre lotados e tal, até lá os caras entendem a necessidade de você ter um setor sem cadeira, porque não é todo mundo que quer torcer igual, né? E querendo ou não, o fato de você obrigar torcedores a ficarem sentados, ele esfria mais o ambiente do estádio. Por mais que seja muito bonito você ver o estádio do Manchester lá com 75 mil pessoas todo jogo, quem já foi lá, que não é o meu caso, sempre comenta que a atmosfera acaba sendo fria muitas vezes, exceto em alguns jogos, né, em clássicos e tal. É uma atmosfera fria, porque a grande parte do público, além de ser elitizada, que é uma coisa que tentaram, né, fazer aqui no Brasil, boa parte desse público ainda sofre, né, com essa situação de não ter aquela proximidade do jogo, de não interagir realmente durante a partida de uma forma como a gente está habituado e a gente tanto gosta de ver, pelo menos aqui na América do Sul. Bom, gente, é isso. Eu gostaria da opinião de vocês sobre isso, se acham que seria viável, se vocês gostariam de ver aquele espírito de geral de volta, né? E eu não falo isso para ser demagogo, não, porque é muito fácil você pedir hoje a volta da geral e falar que a geral era uma merda. Eu, particularmente, eu não ia assistir jogo de geral nem fudendo, porque eu sempre fui do tipo que gosta de ver o jogo. Então eu acho que sim, deve ter o espaço, porque tem muita gente que gosta daquele setor, mas eu não sou obrigado a gostar. Eu, pelo menos, sempre gostei de assistir o jogo igual lá no setor superior, atrás do gol, até porque era mais barato, né? Esse é um parêntese que a gente não precisa fazer, mas pode ficar colocado também. E eu sempre tive o hábito, assim, desde 2008, que foi quando eu fiz o meu, na época, cartão 5 estrelas, não era nem o sócio do futebol ainda, era o cartão 5 estrelas. Então isso se tornou um hábito pra mim, entendeu? É isso aí, galera, tá? Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, deixa a sua opinião e vamos trocar ideia. Obrigado, um abraço e até o próximo.